Muito bem. Então vamos lá para a atividade 16, né? Grau de um monômio. Então aqui, ó, na atividade 15 era o que é monômio, né? Atividade 16, grau de monômio. Então, o grau de monômio é dado pela soma dos expoentes de sua parte literal, ou seja, os expoentes da letra, né? Então, aqui, por exemplo, qual o grau do monômio 7x3y2? Então, como é 7x ao cubo y ao quadrado, a gente pega, soma, aqui os expoentes, então aqui em cima, né? São esses númerozinhos aqui, são os expoentes. Faz 3 mais 2, que é 5. Então, é um monômio do quinto grau. Tá aqui, ó, quinto grau, tá? Então, aqui, solução, somamos os expoentes dos fatores literais, temos 3 mais 2 igual a 5, tá? Os fatores literais são o x e o y, tá? Então, é só pegar esses númerozinhos aqui, ó. No caso aqui, o 3 e o 2. Certo? Entenderam o que é grau do monômio? Aqui, exemplo 2. Qual é o grau do monômio A ao quadrado BC? Bom, então vou pegar o expoente do A, do B e C não tem nada ali em cima do B e do C. Se não tem nada, o expoente é 1, tá? Se eu escrever assim, ó, B elevado a 1, isso é igual a B. Se eu escrever C elevado a 1, isso é igual a C. Então o contrário também é válido. Se eu escrever só C, C é a mesma coisa que C elevado a 1, tá? E B também. B é a mesma coisa que B, B elevado a 1. Por isso que aquelas equações que tem x, assim, né? Tipo x mais 1 igual a 2, sei lá. É uma equação que se chama do primeiro grau. Porque o expoente de x, se não tem nenhum expoente, o expoente é 1. Então, se é 1, é grau 1. Então, é primeiro grau, tá? Então, no caso aqui, então, o grau do A é 2, o grau do B é 1 e o grau do C é 1. Então, eu faço 2 mais 1 mais 1. 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4. Então, aqui está a conta, essa mesma conta que eu fiz ali está aqui, ó. 2 mais 1 é 4, então L é um monômio do quarto grau. Porque se eu somar os expoentes, serão 4, né? Vai dar 4, é quarto grau. Tá? Então, aqui, ó, uma observação, o grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma letra de sua parte literal, tá? Então, em relação a cada letra também pode ser dado o grau. Então, aqui no exemplo 7x ao cubo y ao quadrado, em relação a x, né, ele é do terceiro grau, porque o expoente é 3. Então, 3 é terceiro grau. 3, terceiro grau. E do y, o expoente é 2. Então, é 2, é do segundo grau. Tudo bem? Entenderam o grau do monômio? Fácil, né? Uhum. Certo? Só somar os expoentes que vocês vão conseguir fazer. Muito bem. Então, aqui tem os exercícios, né, para dar o grau de cada um dos monômios. Aqui na 2 é o grau do monômio todo, o grau em relação a x, o grau em relação a y, tá? É só escrever aqui qual é o grau, se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, qual que é o grau, sétimo grau, oitavo grau, décimo grau, pode ser qualquer um, né? Certo? Aqui até é mais fácil de fazer em relação a cada letra, depois tu soma e põe o grau do monômio, né? Até é mais fácil. Muito bem, essa foi a atividade 16, agora tem a 17. Polinômios com uma variável. Polinômio é uma expressão algébrica de dois ou mais termos. Então, polinômio é quando eu junto dois ou mais monômios, tá? Então, quando eu começo a juntar eles, somar ou subtrair os monômios, eu tenho um polinômio, tá? Então, os polinômios, eles têm alguns nomes específicos quando tem dois termos ou três termos, tá? Que é o que está escrito ali embaixo. Então, aqui tem os exemplos de polinômios, tá? 7x menos 1 tem dois termos. O exemplo 2, 8x ao quadrado menos 4x mais 5. Exemplo 3, x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 4. Exemplo 4, 4x na quinta potência menos 2x na terceira potência, ou menos 2x ao cubo, ou menos 2x3. Né? A gente fala, coloquialmente, a gente fala assim, ó, menos 2x3. Porque é mais fácil falar menos 2x3 do que menos 2x ao cubo.
tá? Ou menos 2x elevado à terceira potência. Estaria certo falar menos 2x elevado à terceira potência? Estaria. Só que não é muito prático, né? Então a gente fala assim, 4x5 menos 2x3 mais 8x2 menos x mais 7, tá? Coloquialmente a gente fala assim, tá? Mas, se quiser falar formalmente, né? Eu teria que falar assim, 4x elevado à quinta potência menos 2x ao cubo mais 2x mais 8x ao quadrado menos x mais 7, tá? Mais formal. Muito bem. Então aqui, convém destacar que os expoentes da variável devem ser números naturais 1, 2, 3, 4. Os polinômios de dois termos são chamados de binômios. Os polinômios de três termos são chamados de trinômios. Os polinômios com mais de três termos não têm nomes especiais, tá? A gente chama só de polinômios. Se tiver mais de três termos, a gente chama só de polinômios, tá? Detalhe, esses polinômios aqui, ó, são com uma variável. Isso é importante destacar aqui, ó, que é quando é a mesma variável, tá? Com uma variável, ou seja, vai ser a mesma letra para todos, tá? Esse caso específico aqui é com uma variável. Ah, mas existe polinômios com mais? Existe, tá? Eu posso ter assim, tipo, x ao quadrado mais ABC mais Z mais sei lá o que, WX mais, sei lá. É um polinômio qualquer, né? Tá? Mas esse caso específico aqui, que está sendo explicado, é quando tem uma variável. Qual que é a variável no caso? A variável é o x, tá? Então é uma variável só, tá? Aqui, ok, tem um x só, é óbvio, né, que é uma variável, mas quando tem assim, ó, 8x2 menos 4x, não são duas variáveis. O valor de x que vai aqui é o mesmo que vai aqui. Então, apesar de aparecer o x duas vezes, a variável é uma só. Isso é importante vocês saberem, é uma variável só. Ah, mas ela aparece três vezes. Aqui, ó, aparece três vezes, ó. Um, dois, três. Quantas variáveis tem esse polinômio? Uma. Qual que é? X, tá? Então a variável desse polinômio aqui é x, tá? A variável é uma só, é x, tá? Desse aqui também é x. Aliás, de todos esses é x, né? Ah, poderia ser y? Poderia. Poderia ser um polinômio com uma variável só. Poderia ser tipo A. Poderia ser assim, tipo assim, podia ter menos 2A ao cubo, mais A ao quadrado, mais 5A, menos 1, tá? Qual que é a variável desse polinômio aqui? Nesse caso aqui, a variável é A. A é a variável, tá? Então, cuidado, polinômios com uma variável, tá? Muito bem. Grau de um polinômio a uma variável, ou seja, polinômios que têm uma variável, eles também têm grau. O grau de um polinômio é indicado pelo maior expoente da variável, ou seja, o monômio que forma esse polinômio, né, o termo que tiver a variável com expoente maior, que determina o grau desse polinômio, tá? Quando o polinômio tem uma variável só, a que tiver o expoente maior é a que determina o grau desse polinômio. Então aqui, ó, tem 7x4 menos 3x2 mais 1. É um polinômio do quarto grau. Por que é do quarto grau? Eu tenho que olhar, ó, aqui é menos 3x2. Então aqui, ó, expoente aqui é 2, tá? E aqui o expoente é 4. Então, qual que prevalece? O que é maior. Então, maior é 4, então é quarto grau, tá? Aqui eu tenho x3 menos 2x5 mais 4. Qual deles tem o termo maior? O menos 2x5. Então, por isso que é do quinto grau, tá? Então, tem que olhar qual que tem o expoente maior, tá? Então, maior expoente que determina o grau de um polinômio com uma variável. Aqui, então, tem mais um detalhe, né? Em geral, os polinômios são ordenados segundo as potências decrescentes da variável, tá? O que é potências decrescentes, né? No caso aqui, a potência é o que tem expoente, né? Então, aqui tem um polinômio, está todo desordenado, 5x3, mais x4, mais 6x, menos 7x ao quadrado, mais 2. Tá tudo fora de ordem, né? Por quê? Porque o x4 tem que ser primeiro, ó. 4
O maior tem que vir primeiro. 4, depois do 4 vai ser o 3, depois do 3 vai ser o 2, depois do 2 vai ser o 1, né? Quando não tem nada é 1. E aqui, ó, é o 2 por último. Daí tu vai olhar, mas por que o número é por último? Aqui seria x0, a gente não escreve x elevado a zero, né? Porque x elevado a zero é 1, 2 vezes 1 é 2. Então, esse 2 fica por último, porque aqui seria o zero. Então, vai ficar x4 primeiro, porque é o maior, depois 5x3, depois menos 7x2, depois mais 6x, que aqui seria 1, e depois mais 2, que seria 2x0. Só que a gente não escreve x0, né? A gente não escreve nem o 1 aqui, ó. O 6x a gente sabe que é 1, mas a gente não escreve. Então, ó, 4, 3, 2, 1, pela ordem dos expoentes. E aqui seria o 0. Então, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Então, quando o polinômio está assim, em ordem decrescente, ele é um polinômio chamado polinômio ordenado. Quando está tudo uma bagunça, é um polinômio não ordenado, né? Fora de ordem, né? Tá? Muito bem. E aqui, quando o polinômio estiver ordenado, estiver faltando uma ou mais potências, dizemos que os coeficientes desse termo são zero. E o polinômio é incompleto. Então, aqui tem um exemplo de polinômio incompleto. x4 mais 5x mais 1. Por que ele é incompleto? Porque está faltando aqui, ó. Eu tenho x4, né? Quarto grau. Daí pula direto para primeiro grau, ó. 5x1 seria, né? Seria 1 ali em cima. Então está faltando o x3, o x2. E é isso. O x3 e o x2 estão faltando. E aí, como é que a gente completa esse polinômio? A gente completa colocando, se não tem x3, a gente coloca 0x3, porque esse 0 está multiplicando o x3, né? Então, esse 0x3 vale 0, tá? E mais 0x2, que são os que estão faltando. Ah, e se tivesse faltando o x1, eu ia botar 0x, e assim por diante. Aqui, ó, nesse exemplo, esse polinômio aqui, por exemplo, é um polinômio incompleto, né? Deixa eu ver se não é o mesmo de lá. Não, não é. Ó, aqui, ó, eu tenho o polinômio, esse aqui do exemplo B, ó, é x3 menos 2x5 mais 4. É um polinômio incompleto. Como é que eu completo esse polinômio? Vou colocar o maior termo aqui, o maior expoente, né? O termo com o maior expoente na variável, que é o x5, então vai ficar menos 2x5. E vou completar. Quais que estão faltando? Vou botar de outra cor aqui. Está faltando o x4, então mais 0x4. X3 está ali. Então, mais x3. Se ele é positivo, não tem sinal, a gente põe sinal de mais, tá? Se não tem nada aqui na frente, é mais. Então, mais x3. Tem o x2? Não, não tem o x2. Então, vou botar mais 0x2. Tem o x1? Não, não tem. Então, vou botar mais 0x. E daí tem o x0, né? Aqui o mais 4 seria mais 4x0. Que a gente não escreve esse x0. Só botar mais 4 no final. Então, mais 4. Tá completo? Vou lá ver, ó. Menos 2x5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, completei o polinômio. Quando eu completo o polinômio que está faltando termos, isso aqui é chamado de forma geral. Polinômio na forma geral. Ah, mas para que eu preciso completar esse polinômio? Não precisaria, né? Sabendo, não precisaria. A gente precisa completar, escrever na forma geral, porque tem uma conta que a gente tem que fazer, né? Chamada divisão de polinômios. Depois vocês vão aprender a dividir isso aqui. Então, para dividir, vocês têm que completar, escrever na forma geral para conseguir dividir. Senão, não consegue dividir polinômio, tá? Ah, então por que estão estudando polinômios e monômios? Porque depois, no nono ano, a partir do nono ano, vocês têm que fazer manipulações algébricas, resolver equações algébricas, e sem o conhecimento de polinômios e monômios, vocês não vão conseguir resolver os cálculos depois futuramente, tá? Então, para vocês conseguirem resolver cálculos mais complexos, fórmulas, tá? Precisa ter esse conhecimento aí de como é que funcionam os monômios e os polinômios, tá bom? Para isso que é ensinado essa matéria aí. Muito bem, daí vem os exercícios aqui, né? Aí, quais expressões algébricas são polinômios com uma variável? Tá? Então, foi aquilo que eu acabei de explicar agora há pouco, né? Quando é com uma variável. Aqui o grau de cada um dos polinômios. Então, é o polinômio aquele que tem o maior grau que determina.
Como se chama um polinômio de dois termos e de três termos? Bom, acabei de falar aqui, né? Polinômios de dois termos são chamados de binômios. Polinômios de três termos são chamados de trinômios, tá? Tá ali no material. Continuando. Depois vocês respondem ali e podem copiar um exemplo e botar aqui do lado, tá? Ou inventar um exemplo, também pode inventar se quiser. Identifique como monômio, binômio ou trinômio, tá? Então vocês vão ver, vão escrever aqui do lado, tá? Se é monômio, vocês vão escrever monômio, se é binômio, se tiver dois termos é binômio, escreve do lado, se for trinômio, escreve do lado. Tranquilo, né? Escreva na forma geral os polinômios incompletos. Então, escrever na forma geral é isso que eu acabei de fazer aqui, ó, tá? O que eu acabei de fazer é escrever na forma geral, que é o que vocês vão fazer aqui no número 4. Muito bem. E daí vem a atividade 18, que é um exercício, tá? Então, dê o coeficiente a parte literal de cada um dos seguintes monômios. Então, isso eu acabei de corrigir hoje aqui na aula. Era atividade 15, né? Então, é só escrever aqui coeficiente e parte literal. Tá? Isso eu expliquei na aula. Pode fazer assim, ó, C e PL, né? Não precisa escrever. Aí põe coeficiente é tal, parte literal é tal, né? Tá? Deu o grau de cada um dos seguintes monômios, tranquilo. Aqui identificar com monômio, binômio ou trinômio, também é tranquilo, tá? Só escrever do lado. E aqui é só ordenar esse polinômio aqui. Esse polinômio aqui está todo fora de ordem. E é só organizar ele em ordem, que foi o que eu acabei de explicar também, tá? Então, isso aqui é a atividade de hoje. Certo? Certo. Então, eu acho que eu posso encerrar a explicação agora. E aí, se vocês tiverem alguma coisa, a gente pode conversar um pouco. E é isso, né? Se tiverem alguma dúvida, podem tirar também, se querem perguntar alguma coisa. Mas a explicação, acho que é isso, né? A parte de explicação, então, vou parar de gravar para o vídeo não ficar tão extenso, né? Porque o que mais importa para quem está em casa, né? Para tirar as dúvidas é o vídeo, né? Com a explicação, né? E como vocês não perguntaram, acho que não tiveram dúvidas também, tá? Então, tá, vou encerrar por aqui.